Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Esta é a nossa 23ª aula sobre dízimo, as riquezas de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, do versículo 10 ao versículo 12. Jesus vai nos ensinar com a parábola do fariseu e do publicano. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Meus irmãos, Jesus está nos dando uma grande lição com essa parábola. A primeira lição que nós vemos nesse capítulo, do versículo 1 até o 8, é sobre a perseverança da oração, pois a viúva que é persistente com o juiz iníquo recebe graça pela sua perseverança. O segundo ensinamento é do versículo 9 até o versículo 14, onde Jesus vai falar sobre a importância da humildade. Eu quero aqui dizer que se você é dizimista, se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que jejua para buscar o fortalecimento espiritual, se Deus te deu o dom para louvar, para adorá-lo, se você é intercessor, se você é evangelista, se você é pregador, se você é pastor, eu quero dizer que tudo isso é pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Tudo isso não é mérito nosso, tudo isso não é motivo para que nós venhamos nos vangloriar. E aqui o publicano, ele se vangloria não se comparando aos grandes homens da fé, mas se comparando ao publicano, que era mal visto naquela época, porque eles trabalhavam na coletoria de impostos. Então eles eram vistos como traidores pelos seus conterrâneos, eles eram vistos como corruptos. E aqui o fariseu começa a se autoglorificar, se comparando à miséria do publicano, batendo no peito e dizendo que ele não é como muitos homens, como aqueles que roubam, como aqueles que são adúlteros, muito menos como este publicano. E o publicano, ele também estava no pátio do templo e ele nem mesmo levantava os olhos para olhar para cima, mas ele estava cabisbaixo e ele batia no seu peito dizendo: ó meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. É assim que nós precisamos nos apresentar a Deus, como quem precisa da sua misericórdia, como quem precisa da sua graça. Então, Jesus vai dizer no versículo 14, que aquele que se exalta será humilhado,
mas aquele que se humilha, aquele que reconhece a sua dependência para com Deus, esse será exaltado. Por isso, meus amados irmãos, que nós venhamos entender que tudo que nós fazemos em obediência a Deus é pela sua graça e pela sua grande misericórdia. Que Deus possa nos ensinar a sermos cada vez mais humildes, assim como foi o próprio Senhor Jesus, obedecendo até a sua morte e morte na cruz. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima aula na graça de Deus.